Pessoal, seguinte, muito bom ter vocês aqui, mais uma live nossa. Muito obrigado aí, desculpa o atraso e desculpa os erros, eu preparei tudo, mas por algum motivo o OBS não quer ajudar hoje a gente fazer uma live bonitona. Não tem problema, a gente vai dar um jeito de fazê-la aqui. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês. A gente falou, o tema que eu trouxe aqui é o mais importante para a gente vender de forma online. Isso é o que eu preparei para falar na live com vocês hoje, tá? Só que aí eu tenho que fazer já uma primeira pergunta. Eu quero saber de vocês, eu quero ouvir, eu vou ler aqui os comentários de vocês. O que você acha que é o item mais importante para vender os produtos online? Quero saber. Quero ouvir vocês. Me falem. O que vocês acham que é o mais importante para poder vender um produto online? Me contem. Digam aí. O que é o mais importante para vender um produto online na opinião de vocês? Não existe opinião certa, não existe opinião errada. Opinião é opinião. Tem que falar. Me contem. Não me deixem no vácuo. Ter uma dor para trazer uma solução. Interessante. Interessante. É uma forma de pensar. Que mais? Que mais que vocês acham que é a coisa mais importante para vender um produto online? Eu comecei tem 2 semanas, então estou tentando achar o nicho certo. Beleza, nicho. Então, resolver uma dor, ter um nicho certo. Que mais? Páginas de vendas bem montada. Ok. Beleza. Não é nada dessas coisas. Todas essas coisas, elas são extremamente importantes, tá? Não estou falando que está errado, vocês estão certos. Isso daí é realmente importante, porém, não é isso. E eu vou provar para vocês hoje que não é isso, que é outra coisa com o que eu preparei para vocês. Vamos lá, ó, para a gente começar. Pessoal, comunicação é um item extremamente importante, porque é se comunicando que a gente consegue vender, que a gente consegue criar laços, que a gente consegue ter relacionamentos, que a gente consegue fazer muitas coisas. E eu vou contar aqui uma breve história, 1 minuto, sobre a evolução que nós tivemos como seres humanos da comunicação. A gente primeiro tinha a comunicação oral. Isso é antes do século XV. Comunicação oral significa um fala com o outro. É o que tinha. Não tinha outro jeito. Só dava para falar uma pessoa falar com a outra. Porém, depois do século XV, a gente tem a revolução da imprensa. Então, surgiu a imprensa que tinha, então, como fazer comunicação em massa. Aí não era mais somente a comunicação individual, mas sim uma comunicação em massa, uma comunicação maior. E no século XVII vieram os jornais. Então a gente vê que começou a tendo uma divulgação de coisas em massa, o jornal veio para trazer as informações e tudo mais, os anúncios e tudo mais. E depois nós tivemos uma grande revolução, que foi a revolução do rádio, do cinema e da televisão, que foi no século XX. Nesse período, até mais ou menos ali os anos 80, todos os seres humanos, não dá para falar que daria para ficar de fora, mas todos os seres humanos, ou eles eram atingidos pelo rádio, ou pelo cinema, ou pela televisão, ou pelos jornais. E assim era a comunicação de grandes massas. Só que nós tivemos o privilégio, a partir dos anos 90, do surgimento da internet. Então, apareceu mais um veículo de comunicação extremamente agressivo, grande, e que dominou a parada. E a partir do a partir dos anos 2000, nós tivemos a internet, nós tivemos as redes sociais, nós tivemos a conexão com as pessoas. Desculpa, em 90 a internet, em 2000 as redes sociais. Então, para quem não é um dinossauro como eu, para quem não está
desde lá, eu sou nascido em 1984. Então eu lembro, né, quando veio aí essa questão, né, a gente tinha muita televisão, muitas coisas ali, cinema já não era tanto da minha praia, né, a gente era de cidade pequena, de família humilde, mas a televisão era, o rádio também era muito forte. E aí a gente chega agora com as redes sociais, com a internet e com todos esses outros que eu falei anteriormente. Beleza. Vamos trazer isso mais específico agora para o nosso mercado, para o mercado de infoprodutos. Vamos trazer essa parada para dentro de casa, para a gente conversar aqui com as pessoas do nosso segmento. Você lembra quando o Érico Rocha trouxe o Fórmula de Lançamento para o Brasil? Lá em 2014, mais ou menos, 2013, 12, 13, eu entrei no Fórmula em 2014, e o Érico, ele defendia muito uma questão que é o que eu vou falar para vocês aqui. A criação de lista. O que significa isso? Quando ele veio lá com a apresentação do Fórmula de Lançamento, ele queria falar? A gente precisava configurar um sistema de e-mail marketing para que as pessoas se cadastrassem e a gente pudesse falar com eles através desses e-mails que eles nos davam e davam a permissão para a gente poder conversar com essas pessoas. Tudo isso, todas essas coisas que a gente está falando, elas têm algo em comum. E o que é isso? É a comunicação através de grandes massas, alcançando públicos cada vez maiores com a mesma comunicação. Certo? Então, para a gente entender o que é o mais importante, para a gente entender o que faz a gente vender mais os nossos produtos, a gente precisa começar falando de comunicação. Certo? Só que, a partir, sei lá, da pandemia para cá, talvez, a partir desse momento ali, 2020, 2021, a coisa mudou. Existe uma nova era acontecendo. E as coisas não são mais como eram no passado, com as comunicações que eram feitas no passado, com a criação de lista que era feita no passado. A gente precisa entender que nós estamos dentro de uma rede social, nós estamos dentro de um ambiente em que tem uma coisa que domina toda essa parada. Sabe qual é essa coisa? São os algoritmos. Nós trabalhamos com informação, por isso são infoprodutos. E nós precisamos entender como funcionam os algoritmos. Por quê? Porque se a gente não entender como funcionam os algoritmos, nós não falamos para ninguém. A nossa comunicação, ela vai ser uma comunicação fria. E eu vou falar para vocês hoje o que a gente pode fazer para a gente resolver isso e o que a gente pode fazer para entender o que é o mais importante para a gente vender os nossos produtos online. Você precisa ter uma comunicação intencional. Uma comunicação intencional, ela vai segmentar a sua audiência, ela vai trazer as pessoas certas para se tornarem base do seu público, para estarem na sua rede social, para compartilhar com você os momentos de conexão, os momentos em que você divulga algo. E se você não fizer uma comunicação intencional, você corre um sério risco. Um sério risco. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem que risco é esse. Quem aqui conhece aquelas pessoas que elas podem comer no almoço um boi inteiro, ou elas podem comer 10 pratos e a hora que termina o almoço, ela fala, ainda estou com fome. Porém, essa pessoa não engorda de jeito nenhum. Tem alguém aqui que conhece? Eu conheci já pessoas que, por mais que elas comam, por mais que a dieta delas sejam erradas, por mais que elas façam, que elas tentem, elas nunca engordam. Tem gente que é assim. Como tem o oposto. Tem gente que não come nada, está sempre de dieta e ainda assim está acima do peso. Vulgo eu faço isso, né? Tenho muita dificuldade de emagrecer. Aí o Edu falou que conhece. Então vamos lá. Edu, olha só. Pensa o seguinte. Se a gente pega uma pessoa e cria,
pessoa não, se a gente pega e cria um público que a nossa comunicação atraiu as pessoas que têm uma dificuldade gigantesca de engordar, e a gente fala para essas pessoas que a gente tem um infoproduto de emagrecimento, vai fazer sentido? Essas pessoas, elas vão comprar de nós? Não. Por quê? Porque nós estamos nos comunicando com pessoas que não querem aquele produto. Tá bom. Onde eu quero chegar com isso? A minha comunicação intencional, ela precisa ser feita de forma que ela atraia o público que deseja comprar o meu produto. Júlio, mas a gente tem que se relacionar com todo mundo e tal. Beleza, essa é um tipo de estratégia que o pessoal fala. Eu quero me comunicar com o maior número possível de pessoas e dentro desse número possível de pessoas eu vendo. Ok, não estou falando que está errado nem que está certo. Eu estou falando que eu não acredito nesse tipo de comunicação. Eu acredito que quanto mais eu trouxer pessoas que estão interessadas no que eu tenho a oferecer, melhor vai ser o meu engajamento, melhor vai ser a participação dessas pessoas na minha rede e eu ia falar propensão, eu não sei se essa palavra está certa ou não, mas a possibilidade delas comprarem de mim é 1000 vezes maior do que pessoas que não estão nem aí e que não querem saber do que eu estou oferecendo para elas. Então, uma comunicação intencional, ela traz para a gente uma audiência qualificada. Beleza. Como que a gente sabe se a nossa audiência é qualificada ou não? Eu trouxe aqui 3 motivos, 3 situações para você poder entender se a sua audiência é qualificada ou não. O primeiro é quando você tem um baixo engajamento. Você já parou para ver que tem gente que publica algo e ninguém basicamente se relaciona? Se você está publicando as coisas e o relacionamento com as pessoas, os comentários, a resposta, ela está muito baixa, isso significa que você tem um baixo engajamento e quer dizer que provavelmente você pode ter aí pessoas que não estão interessadas no seu produto. Então, tá vendo como esse é um problema? Segunda coisa, a gente olha para números e a gente fala, meu Deus, olha quantos 1000 seguidores eu tenho. No fundo, isso é irreal. No fundo, isso é só um número que muitas vezes é de vaidade. O que nós precisamos entender é que com uma comunicação intencional, nós precisamos atrair pessoas que vão engajar no nosso conteúdo. E aí olhar para os números se torna talvez uma coisa consequência disso, mas não um objetivo principal. Entender isso pode mudar completamente o jogo. É muito melhor a gente ter, às vezes, 1000 seguidores, 2000 seguidores, 500 mil seguidores, né? Aí eu já estou falando de perfil maior, mas muitas vezes a gente ter menos, é mais relevante ter menos pessoas engajadas do que a gente ter 10 milhões de pessoas extremamente desengajadas que não querem ouvir o que a gente está falando. Teremos um número relevante? Teremos. Isso vai ajudar a gente a vender? Provavelmente não, tá? Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro é que no final, essas pessoas não vão querer comprar de você. E aí, por elas não quererem comprar de você, você dedicou tempo, esforço, você construiu um monte de coisa e no final das contas, você não vai ter os clientes necessários. Você pode ter feito uma audiência gigantesca de magros e está tentando vender um produto de emagrecimento para eles. A minha visão com respeito a isso o resumo desses 3 pilares não existe, até marquei, não existe produto que se venda para quem não quer comprar aquele determinado produto. Não tem como. Se você não construir uma audiência que deseja o seu produto, não adianta, você pode oferecer. Aí você fala, não, agora está de 50 mil, está de 50 reais por 10 reais. A pessoa fala, que maravilha, mas não me interessa. Não, agora está de 997 por 197. Não vai vender. Agora eu tenho garantia tripla. Não vai vender. Não, tá vendo como não adianta? Os argumentos eles não encaixam porque aquela audiência não quer o que você tem. Então,
eu acredito que essa é, sim, uma das prioridades para a gente vender. E aí, eu vou apresentar para vocês agora a solução. Como então que você resolve essa parada? Entendendo que é extremamente importante a gente conseguir se comunicar com uma audiência que deseja os nossos produtos. Vocês querem saber como então que a gente cria isso? Porque isso dá para criar, isso dá para fazer de forma intencional. Vocês querem saber? Eu posso apresentar para vocês. Me digam aí se vocês querem saber como que a gente resolve isso. É o seguinte, eu vou... Obrigado, Michele, pela sua resposta. Eu vou apresentar para vocês aqui o que eu acredito ser a melhor forma da gente conseguir criar uma audiência que vai ser uma audiência qualificada, que vai ser uma audiência que vai trazer benefícios para ambos os lados, tá? Eu falo, e aqui a minha intenção é mostrar para vocês como construir algo que vai fazer as pessoas comprarem, mas eu também acredito muito no oposto. Eu também acredito na questão de que a pessoa que vem para a tua rede, independente dela comprar ou não, ela também sofre um benefício gigantesco. Então, sim, como empresário, como pessoas do marketing digital, nós precisamos nos preocupar com a venda é o que move a nossa empresa, então a gente precisa se preocupar. Mas existem benefícios também para as pessoas que nos seguem e que vão ter ali um conteúdo de valor que pode ajudar elas, que pode aumentar, né, o desejo delas e que pode sim fazer elas comprarem o seu produto. Então vamos lá, ó. Como então que a gente pode criar uma comunicação intencional que faça com que as pessoas comecem a nos seguir, que faça com que elas desejem os nossos produtos e que a gente diminua as objeções dela. Marcou? Isso daí é bem interessante e anotem. Lembra? Eu sempre falo para a gente pega a caneta na minha live que sempre tem conteúdo de valor para você poder anotar e você poder depois aplicar dentro do seu negócio. Vamos lá. Primeira coisa, você precisa criar uma comunicação baseada em 3 pilares. E cada um desses pilares tem uma comunicação diferente com um objetivo diferente. Primeiro pilar, você precisa criar uma comunicação que tenha atração de novos seguidores. Então a primeira base aí é atração. Por que que a primeira base é atração? Porque nós vimos ali a história da comunicação, que a gente tinha uma comunicação única, depois a gente começou a ter a comunicação da imprensa, depois dos jornais, da TV, dos rádios e da internet. E se você olhar na história como um todo, qual é o grande objetivo de toda essa comunicação? Atingir mais pessoas. Eu me comunico com cada vez mais pessoas. Então, para a gente conseguir ter uma comunicação que atrai nosso público comprador, nós precisamos de ter o pilar de atração. E o pilar de atração ele é feito para ganhar seguidor mesmo, para trazer novas pessoas, para atrair um público que não te conhecia e que agora você precisa se comunicar com ele. Vamos pegar os 2 modelos de vendas que eu mais falo aqui para vocês. Se eu estou falando de lançamento, se eu não atraio o público constantemente, eu vou ter talvez 1 ou 2 lançamentos bons, mas eu não tenho condições de continuar tendo lançamentos bons sem atrair público novo. Então, sim, um dos nossos pilares é a atração constante de novos seguidores. Você precisa chegar até mais pessoas, você precisa que as pessoas conheçam o seu trabalho, você precisa que elas entendam que você domina aquele assunto. E para isso, a gente precisa então pensar em atração como uma base da nossa comunicação intencional. A segunda base, para a gente poder criar uma comunicação intencional, é conteúdos de quebra de objeção. Por que conteúdos de quebra de objeção? Eu quero dar um exemplo para vocês. Você é solteiro, você
chegou na época aí e você fala, cara, eu não quero mais ficar solteiro não, eu acho que está no momento de eu dar um passo a mais na minha vida, de eu criar uma família, então eu vou começar a procurar, né, alguém que tem os mesmos valores que o meu, os mesmos valores que os meus, para eu poder me relacionar e quem sabe eu construir uma família. Legal. Toda primeira conversa que você vai ter com essa pessoa ou com outras pessoas é uma conversa de atração. Então você vai e aí você conversa, né? Oi, ó, eu sou fulano, tal. Tem gente que é divertido, tem gente que é tímido, tem gente que vai conhecer o amigo do outro, tem um monte de situação, mas todas as vezes que a gente vai falar com alguém na primeira vez é uma conversa de atração, é uma conversa de conhecer, de os primeiros contatos do relacionamento. Legal, isso é muito bom. Mas e depois? Na segunda vez que a gente vai se encontrar com a pessoa, a gente vai falar a mesma coisa? Na segunda vez que a gente vai falar com ela, eu vou perguntar o nome de novo? Eu vou perguntar de onde ela é de novo? Eu já conversei isso com ela. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprofundar o meu relacionamento. Preciso ter outros tipos de conversa. Quebra de objeção é isso. Seu público vai vir comprar de você, vai vir começar a seguir você, tá? Ele veio porque você construiu, fez um conteúdo que atraiu ele, que chamou a atenção. Mas se ele fizer, todas as vezes que você se relacionar com ele, você fizer conteúdos que você só faz para atração, o cara fala, cara, mas eu já tô aqui. Então você precisa de fazer conteúdo de quebra de objeção. Como que você faz quebras de objeção? Primeiro, entende quais são as objeções. Segundo, a gente precisa mostrar resultados de que o que eu estou falando para ele, que eu sei resolver, eu realmente sei. Então, vamos pegar o marketing digital como exemplo. Eu atraio as pessoas como uma oportunidade de um emprego novo, ou uma oportunidade de ser o seu primeiro emprego, uma oportunidade de um mercado escalável, uma oportunidade de um mercado que você consegue rentabilizar uma profissão que você já tem, um conhecimento que você já tem. Então, todas essas são oportunidades. Quais são as objeções que essas pessoas podem ter? Qual é a profissão mais bem paga do marketing digital? Qual é? E aí você pode falar, pode ser um gestor de tráfego, pode ser um gestor de automação, pode ser um copy, pode ser um designer. Não sei, eu não vou falar aqui qual é a mais bem paga, mas você pode gerar esse valor para ele. Ó, na minha visão, a profissão mais bem paga do digital é essa. Outra forma, no marketing digital você pode vender só através de lançamentos? Você pode vender só através de perpétuo? Só de high ticket? Ou você pode fazer vários? Essa é uma forma de quebrar a objeção. Você pode apresentar as formas de se vender e mostrar quais os benefícios, quais as dificuldades de cada uma delas. Quebra uma objeção. Ah, beleza, agora entendi então que dá para fazer dessa forma. Como criar um produto? O produto precisa ter isso, precisa ter aquilo outro. E aí vem um detalhe muito importante. O que eu estou fazendo aqui nas minhas lives com vocês? Eu estou trazendo oportunidades e eu estou quebrando objeções. Então, eu estou trazendo uma comunicação intencional. O que eu estou fazendo com vocês é exatamente o que eu recomendo que vocês façam com as pessoas para elas poderem comprar de vocês. E qual que é o terceiro pilar, tá? Para a gente poder colocar aqui na nossa estrutura de tripé, vai ser um tripé que eles, para sustentar a nossa comunicação, a gente precisa de 3 bases aqui para a gente poder ter. O terceiro nós precisamos aumentar consciência das pessoas. O que significa? Às vezes a minha cabeça está lá na frente e eu estou tentando segurar as palavras, aí às vezes eu gaguejo por isso. O que significa a gente aumentar a consciência das pessoas? Pensa o seguinte, existe um monte de profissão, existe um monte de gente hoje trabalhando em várias coisas. E elas já ouviram falar do marketing digital. E aí, por algum motivo, você passa com um conteúdo de atração na frente delas e elas falam, pô, gostei desse cara, deixa eu começar a seguir ele.
Só que ela não entendeu muito ainda o que você está falando, que mercado que você está, como que funciona, e aí você precisa agora, então, aumentar a consciência dela. Então, por exemplo, quando a gente faz a divulgação aqui de um conteúdo falando, eu faturei 7 dígitos em 2 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos. Às vezes, as pessoas olham e falam assim, nossa, olha, que ridículo, para que fazer isso? Na verdade, a nossa intenção, quando a gente faz isso, é mostrar, olha a oportunidade que esse mercado tem. Se você conseguir fazer exatamente o que precisa ser feito, você consegue fazer lançamentos com esses dígitos. Então eu estou apresentando uma oportunidade. Quando eu mostro, às vezes eu pego meu celular e eu mostro que mesmo não estando no lançamento, a gente consegue vender muito todos os dias. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura de perpétuo muito interessante. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a consciência das pessoas que estão comigo. Eu estou mostrando para elas, isso daqui é possível. Olha aqui o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, você também consegue fazer, é possível. Então eu estou aumentando a consciência dessas pessoas para que elas entendam que o meu conteúdo é um conteúdo relevante e pode ajudar elas. Vocês estão entendendo que a gente está construindo a nossa comunicação, que a nossa live, ela é sempre uma construção, tá? Eu vou sempre trazendo para vocês uma construção até a gente chegar na conclusão. Eu vou falar para vocês ainda o que é o mais importante para a gente vender online, mas eu quero que vocês tenham clareza total na hora que chegar lá no final, tá? Comunicação intencional para atração de público qualificado. Esse é o grande X da nossa live hoje. Com isso, nós precisamos de um tripé, nós precisamos de 3 bases para nós constituirmos um pilar, 3 pilares, uma base sólida para a gente conseguir, então, vender conteúdos de atração, conteúdos de quebra de objeção e conteúdos de aumento de consciência. Mas sabe qual é o maior erro que a grande maioria das pessoas fazem? Eles cometem esse erro, e é muito fácil cometer esse erro, é só aparecer para vender. A pessoa só aparece na rede social o momento que ela quer vender o produto dela. Em nenhum outro momento ela aparece, mas para vender ela aparece. Vocês já viram gente que coloca assim, ó, vem novidades aí, aguardem. Aí toda semana vem novidades aí, aguardem. A antecipação é sempre essa. Mas nunca vem a novidade, nunca chega nada, nunca se descobre que novidade é essa. Ou então a pessoa que só aparece na rede social, pessoal, olha, eu estou hoje com uma condição super especial para comprar o meu produto, compra. Ou, pessoal, eu fiz aqui um produto novo, está aqui. Ela nunca faz outro tipo de conteúdo. Esse, na minha visão, é o pior dos problemas. A pessoa só fazer para vender. Ela só aparecer ali para vender. É necessário gerar uma conexão, é necessário gerar uma relação. Se nós não fizermos isso, infelizmente, provavelmente nós não vamos ter um projeto escalável, nós não vamos conseguir ter algo que faça com que a gente venda o que a gente poderia vender. Aí vocês vão falar assim, ô Júlio, você está falando então que venda direta não funciona? Eu estou falando que venda direta funciona sim. Não tenho nenhum problema com isso. Mas para você conseguir fazer um lançamento, para você conseguir criar uma audiência que engaje no seu produto e compre várias vezes de você, obrigatoriamente você precisa de entregar um conteúdo de valor para essas pessoas. Sem isso, pode ser que você tenha que gastar muito dinheiro e aí, pelo fato de gastar muito dinheiro, não vai se tornar um negócio rentável, lucrativo o suficiente para você fazer com que aquele seu projeto seja um projeto legal, tá? Então, a junção das duas coisas, aí eu acredito demais. Quando eu tenho um conteúdo sendo feito, atraindo, retendo, quebrando objeção, e momentos específicos em que eu falo para essas pessoas que eu tenho uma oferta especial, bum, fiz igualzinho o meu filho agora. Quando eu falo com o João e ele fala, papai, entendi, ele fala, bum, aí a gente tem
uma bomba atômica de vendas na nossa mão. Certo? Um segundo ponto, que na minha visão é um erro muito grande, é você viralizar vídeos dentro da sua rede social. Pronto. Agora arrumamos um problema. Se falar da venda direta sozinha já é um problema, agora temos um problema sério. Agora nosso relacionamento vai se abalar, não vai ter jeito, você vai pegar birra de mim, mas eu tô aqui para falar com você que, sim, eu preciso trazer para você essas informações. Por quê? Porque eu não quero que você erre. Eu não quero que você viva um tempão fazendo um monte de coisa e aí você fala, o marketing digital não funciona, o marketing digital não é tudo isso. É sim. É que às vezes você fica dando bola aí para um monte de gente que não sabe o que está fazendo. Então, por isso eu preciso trazer aqui a informação para você, a informação certa que vai poupar seu tempo, que vai fazer com que você venda muito mais. Então, eu vou explicar por que eu sou contra a viralização de vídeos. Eu não vou dar só uma teoria para vocês. Eu vou falar na prática o que aconteceu e aí vocês vão entender por que a viralização é um problema tão sério. Nós temos um projeto que é um projeto de inglês. E aí, nesse projeto, a gente fez um vídeo viral. E esse vídeo viral, ele foi viralizado para a África. E aí, sabe o que aconteceu? A gente quase quebrou o projeto, porque esse vídeo foi viralizado para a África. Entende comigo que você vai entender o problema de viralização. A gente faz um vídeo intencional com o objetivo dele ganhar mais escala. Isso sim, tá perfeito. É o pensamento que precisa ser. Porém, quando a gente faz um vídeo em que o tema não é o nosso tema, a gente pode sim viralizar. Então, tá chovendo pra caramba agora em São Paulo e acontece algo. E aí a gente vai lá e faz uma viralização em cima de um tema. Bum! Um monte de gente seguindo e tal. Essas pessoas vieram te seguir por qual objetivo? Qual o motivo que elas vieram te seguir? Um exemplo claro. A menina do avião, que não quis ceder lá a poltrona da janela. Ela viralizou e um monte de gente e tal. Qual o objetivo que essas pessoas vieram seguir ela? Porque ela fez algo específico que não foi ceder. Legal. Agora pensa se essa pessoa é uma pessoa que ensina inglês. Você acha que essas pessoas que vieram, elas estão com interesse no inglês? Sim ou não? Boa, eu já comento, Gui, eu já comento sobre isso que você está falando. Essas pessoas que vão vir, elas não vão estar ali pelo inglês. E aí pode ser que agora você saiu de 100 mil seguidores para 2 milhões de seguidores. O que o algoritmo entendeu? Que aquele vídeo que você fez foi o vídeo que todo mundo gostou e por isso eles vieram seguir. O que o algoritmo vai fazer? Vai continuar procurando pessoas naquele segmento, com aqueles interesses, com aquilo que aquelas pessoas que vieram mais gostam. E se elas não gostam de inglês, se não é o que elas estão procurando, se não é o que elas querem comprar, parabéns, você conseguiu quebrar a sua rede social. Você vai demorar um bom tempo para poder falar de inglês ali e vender para alguém. Tá entendendo? Vamos voltar agora no exemplo que eu estava falando do nosso projeto, do curso de inglês que viralizou na África. Qual é o grande problema? A conversão de moedas para o público africano é muito grande para a pessoa conseguir comprar um curso de inglês. E por mais que a gente faça, talvez, alguma ação específica, ainda é muito caro. É como se eles tivessem que comprar um carro para poder pagar o curso de inglês para nós. E aí, eles vieram, eles se engajaram, eles comentaram, eles fizeram tudo e o vídeo explodiu. O que o algoritmo entendeu? Procura mais gente nesse segmento, procura mais pessoas que têm essas mesmas referências. E aí aumentou um monte de seguidor. E aí a gente falava, cara, o perfil está crescendo, está dando certo, estamos indo pelo caminho certo, mas a gente oferecia o produto, não vendia. Por quê?
o público que estava ali não queria comprar ou não tinha condições de comprar aquele produto. E aí, como que resolve? Como que a gente ajusta isso? Por isso que eu estou falando para vocês que a comunicação intencional é tão importante. Por isso que eu estou deixando claro para vocês. Façam conteúdos somente do tema de vocês. Não façam conteúdos de outros temas, tá? Eu sei que tem outras metodologias que falam diferente e tudo mais. Beleza, não tem problema. Vale a pena talvez vocês seguirem. Mas a minha visão com respeito a isso é: eu prefiro ter menos seguidores, porém mais qualificados, do que a gente ter milhões e milhões de seguidores e a gente está falando para ninguém. Então, entender muito bem da nossa comunicação resolve esse nosso problema de público desqualificado. E aí, a gente pegou e desenvolveu a nossa metodologia para a gente conseguir fazer com que a gente atraia o público certo e venda para o público certo. Olha só, a Débora está aqui e falou, e a nossa visão funciona. A Débora ontem bateu recorde de pessoas na live dela. A Lu bateu recorde de pessoas na live. Por quê? Porque realmente funciona. Perfeito, Márcio. Olhar para o público comprador ao invés de seguidor. Cara, maravilhoso. Olha, uma salma... Ixi, olha só. Eu preciso contar isso para vocês. Eu tenho uma dificuldade. Eu fiz um evento e eu chamava as pessoas para o palco. E aí eu chamava as pessoas e até hoje eu tenho essa certeza, por isso que eu falei errado, ó. Toda vez que eu vou chamar alguém, eu falo uma salma de palmas. E tá errado, pessoal. Eu não sei porquê. Eu aprendi isso errado e agora é difícil pra caramba pra mudar. Eu ia falar uma salva de palmas, mas eu falo salma de palmas. Eu ia falar uma salma de palmas, mas olha, mano, é muito difícil pra mim. Uma salva de palmas para o Márcio. Ele resumiu, é isso. Olhar para o público comprador ao invés do público seguidor. Ao invés de só seguidor. Pessoal, é muito sério que eu vou falar para vocês aqui agora. A gente não está na rede social para brincadeira. A gente está na rede social com um objetivo muito claro. É criar audiência e vender os produtos. É simples assim. Se for para brincadeira, é melhor você ter um perfil de amigos. E ali você faz as suas brincadeiras. Posta suas fotos, seus memes e tudo mais. Rede social, para nós, nesse ambiente que nós estamos falando aqui, é trabalho. E se você não levar isso a sério, se você não colocar isso como um trabalho sério, não adianta. Os resultados vão ser sempre do tamanho do que você está entregando. Nós fazemos isso de forma séria. Então, você construir o seu público de forma correta é um dos pilares para você conseguir, sim, vender da melhor maneira possível os seus produtos, tá? Então, vamos lá. Como que, então, a gente consegue viralizar ou aumentar exponencialmente a nossa audiência da forma correta? E aí, temos aqui um segredo. Nós temos uma metodologia e eu vou apresentar essa metodologia para vocês. É a metodologia que nós fazemos. É a metodologia que nós aplicamos nos nossos projetos. E se você chegou até aqui, você entendeu que esse é um tema muito importante. E eu vou falar, a última frase que eu falar vai ser a frase que responde a primeira pergunta, tá? Que é o que é o mais importante para a gente vender os nossos cursos online. Vamos lá, ó. Como então que a gente consegue fazer para a gente amplificar? Essa é a palavra que nós usamos, os nossos conteúdos. Nós criamos com os 3 pilares que eu já falei anteriormente. Atração, quebra de objeção e aumento de consciência. Mas como fazer isso? Aí você deve estar se perguntando, Júlia, eu entendi, achei legal, mas eu buguei porque eu não sei resolver. Então eu vou explicar para vocês agora como que vocês conseguem fazer isso. Anota essa frase que eu vou falar para vocês. Anota. Não negocie
com o seu conteúdo. Não tem negócio. O seu conteúdo precisa ser único do tema que você vende, do tema que você resolve. Como assim, Júlio? Você precisa ter clareza. Então, por exemplo, se você trabalha com inglês, o seu assunto tem que ser inglês. Se você trabalha com investimentos, o seu assunto tem que ser investimento. Você trabalha com libras, o seu assunto tem que ser libras. Se você trabalha com qualquer coisa, o assunto daquela rede tem que ser esse. Você pode construir narrativas, você pode fazer stories que mostram o seu dia, que mostram a sua vida. Isso daí não tem problema. Por quê? Dentro da sua vida você tem esse tema. Então, por exemplo, eu sou um professor de inglês. Então, dentro da minha vida eu tenho aqui as aulas, os alunos, eu tenho os estudos que eu faço, eu tenho os vídeos que eu gravo, as vivências que eu... Então, você tem ali o tema. O que não pode acontecer dentro de um perfil, que aí é o grande problema? Eu sou um professor de inglês e dentro do meu perfil, de vez em quando, eu fico falando de carro, eu fico falando de política, eu fico falando de futebol e nem é relacionando ao inglês. É só porque eu gosto de falar sobre esse assunto, então eu quero falar. E aí eu falo e eu atraio pessoas que gostam de carro, que gostam de política, que gostam de futebol. E a hora de vender, eles não ouvem, porque eles não estão ali para comprar o seu curso de inglês. Tá? Mas como é que a gente amplifica? Agora vem o pulo do gato. Agora vem o jump the cat. Vocês estão preparados? O nosso método, ele funciona da seguinte maneira. Você precisa aprender quais são os vídeos que mais viralizam, porém, você vai transformar um vídeo viral em um vídeo que você tem um assunto seu através daquela comunicação viral. Isso é o que muda o jogo. Você pega o seu conteúdo e entende se no seu público aquele tipo de vídeo viraliza e se no seu público você consegue colocar o tema dentro daquela casca de viralização, dentro daquela forma de comunicação. Se você consegue juntar as duas coisas, aí sim você vai fazer de forma intencional um conteúdo de atração de pessoas para você conseguir ter compradores e não somente seguidores. Vocês entenderam? Fez sentido para vocês essa explicação? Eu preciso que vocês me respondam, eu preciso saber se fez sentido o que eu expliquei. Me contem se fez sentido. Sim, demais. Boa. Sim, boa, beleza. Então vamos lá, ó. Eu pego a forma de comunicação que tem um poder de viralização, não negocio com o meu tema, eu mantenho o meu tema, o tema que eu sempre vou falar para os meus compradores, e eu comunico dentro daquela forma de comunicação. Se eu conseguir fazer isso, o potencial... É isso aí, Márcio. O potencial de alcançar mais pessoas é muito maior. Boa. Do que um vídeo comum. Porém, se viralizar, ele vai viralizar pelo tema que você vende. E aí eu quero que vocês entendam a solução completa, porque é o seguinte, como então que você faz para garantir que o que você fez está certo? Eu fiz o vídeo e ele viralizou. E como é que você julga se aquilo deu certo ou não? O seu julgamento está em você vai analisar a audiência que está chegando dentro do seu perfil. Sim. Tem que ter trabalho, pessoal. Tudo que a gente faz aqui no digital dá muito trabalho, então tem que ter trabalho. Só que eu garanto para vocês que dá muito menos trabalho do que capinar um lote, né? Do que trabalhar no sol quente se matando e dá muito mais dinheiro. Então, vocês vão ter que olhar e ver. Caramba, eu fiz um vídeo e está chegando seguidor. E aí, olha,
olha, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tá nas fotos, nas coisas, ela tá aprendendo sobre marketing digital. Olha, essa pessoa, ela já faz lançamento, ela está querendo escalar. Olha, essa pessoa, ela tem um produto e ela está preparada agora para dar o próximo passo no digital. Então eu vou conferindo as pessoas que estão chegando. Aí você vai olhar às vezes e não tem como. Só é um perfil de uma pessoa que tem um monte de foto particular. O que você faz? Manda um oi para ela. Oi, tudo bem? Eu vi que você começou a me seguir. Seja muito bem-vindo. Eu espero que o meu conteúdo te ajude. E aí espera o retorno dessa pessoa. Ela vai falar para você, nossa, olha, eu gostei de você porque eu estou pensando agora em começar no marketing digital e o que você está falando fez muito sentido. Legal, deu check. É público qualificado, essa pessoa vai comprar de você em algum momento ou você vai conseguir ajudar ela de alguma forma. Beleza, uma das duas coisas já está valendo a pena. Agora, o que não pode? Você fez um vídeo, você colocou ele com o seu tema dentro de uma forma que viraliza, que ganha escala, e aí começou a chegar um monte de criança. E você fala para adultos. Começou a chegar um monte de mulher e você fala para homem. Começou a chegar, você fala de inglês e começou a chegar um monte de gente que está buscando dentro do seu perfil aprender sobre carros. Aí deu errado. E aí esse tipo de conteúdo, a melhor coisa que você faz é não repete, tira da sua lista ali de coisas para fazer, porque senão você vai ter um problema muito grande. Ô Márcio, eu não entendi. Qual é o nível, qual é a barra de viralização? Onde está atualmente o nível? Eu não entendi a sua pergunta, Márcio. Se você puder perguntar de novo de outra forma, eu te respondo. Pessoal, beleza. Nós entendemos que comunicação é o que nós precisamos fazer de forma intencional para o público comprador. E eu expliquei para vocês aqui agora como que vocês conseguem fazer isso através de uma metodologia clara, de uma forma clara de vocês entenderem. Eu vou fazer conteúdos de atração, de retenção, de quebra de objeção, eu vou entender como funciona o meu nicho, não vou negociar com o meu tema, vou colocar ele em formatos que tenham propensão de viralizar e vou verificar se a minha audiência é uma audiência qualificada ou não. Certo? Boa. Entendi, Márcio. Quantidade de visualização. Considerar um viral. Um viral, ele vai ser sempre algo que ele atingiu níveis muito maiores do que o seu padrão. Eu não posso falar que um viral é quem atingiu, por exemplo, 10 mil views. Por quê? Pode ser que no seu perfil você já atinja 10 mil views normal, sem muito esforço. Já é o comum para você. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa ser numa escala de pelo menos ali umas 4 vezes, 5 vezes maior do que o que você está acostumado de ter dentro do seu perfil. Se ele atingir uma escala muito maior, ele de certa forma ele viralizou. No começo, provavelmente, você não vai conseguir ter milhões de views. Isso é uma construção que você vai fazer. Mas vamos dizer que você tem 1000 views todas as vezes que você publica alguma coisa. Porém, um que você fez deu 8 mil views. Esse é um viral. De certa forma, ele viralizou. Ele foi muito mais do que o que você publica no dia a dia. Então, você tem condições ali de pensar em fazer muito mais conteúdos nesse mesmo segmento. Pessoal, vocês têm dúvidas? Eu vou responder as dúvidas de vocês. E enquanto vocês me mandam as dúvidas, e pode mandar aí a dúvida que vocês tiverem, pode também me dar o feedback da live, se foi boa, se foi ruim. Pode falar, zero problema. Pode falar, Júlio, foi uma merda, perdi meu tempo. Não tem problema, eu tenho zero problema com feedback negativo. Ou então, você pode falar, cara, foi bom, eu não entendi isso, ou foi bom, eu fiquei com dúvida naquilo, e eu tento responder as dúvidas de vocês aqui. Enquanto vocês vão mandando as dúvidas, eu vou falar para vocês o seguinte. Tudo isso que eu apresentei, tudo isso que eu expliquei para vocês, existe um curso meu que eu vendo,
que ensina do zero ao avançado em como que você faz para construir essa audiência, para você construir os tipos de conteúdo, para você pegar as referências, para você metrificar e poder aplicar dentro do seu Instagram, do seu YouTube e tudo mais. E para vocês que ficaram dentro da minha live, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu gosto muito de recompensar as pessoas pelo esforço. Esse curso, se você quiser, eu vou fazer ele por um preço muito bom, muito acessível. Você tem os 7 dias de garantia, você pode comprar, ir lá, assistir tudo. Se você não gostar, você devolve o dinheiro, a gente devolve o dinheiro para você. Agora, se você gostar, eu garanto para você que você vai crescer exponencialmente o seu perfil do Instagram, o seu perfil do TikTok, o seu YouTube. Esse curso se chama Mega Conteúdo. E o Mega Conteúdo, hoje é pelo preço de R$ 997. Porém, para vocês que estão na live, eu vou fazer esse curso por R$ 497 e eu nem falei com ninguém. A gente está em lançamento, a gente está uma correria. Eu não falei com ninguém. Vão brigar comigo depois, não tem problema. Mas vocês vão poder ter acesso a ele a R$ 497. Vai dar uma parcela aqui de menos de R$50 se você dividir. Eu garanto para você, vai mudar completamente o jogo da sua rede social e você vai conseguir achar a sua audiência qualificada de compradores. Como que vocês vão ter acesso a esse curso? Manda um direct para mim e a Mariana, que é a pessoa que trabalha comigo, ela vai responder para vocês tudo o que precisa e vai mandar o link ali para vocês poderem comprar direto, tá? Eu não tinha pensado em vender nada aqui, mas eu quero dar essa oportunidade para vocês. Se fizer sentido, compra o curso Mega Conteúdo, aplica, vem depois reclamar no meu direct se não der certo, porque eu garanto que eu vou ter 0 reclamações. O que eu vou ter é elogio e depoimento seu, porque você foi lá e saiu de 1.000 seguidores para 10, para 20, para 30 mil qualificado. Então, tá aí a proposta. É só vocês mandarem um direct aqui para mim. Show. Ó, Fala Conquistador, muito bom conteúdo, obrigado. O Rodrigo, há uma quantidade estratégica de conteúdo que precisa ser gerado? Sim, cara, maravilhosa a tua pergunta. Sim. Tudo depende do seu objetivo. Os 3 tipos de conteúdo, eles não podem mudar. Você precisa entender os 3 tipos de conteúdo. Porém, pensa comigo. Se o seu perfil é pequeno e você quer aumentar, qual o conteúdo que você mais tem que fazer? O de atração, porque você quer atrair novas pessoas. Agora, você já tem um conteúdo, uma quantidade de seguidores grande que já te segue, você não quer aumentar. Tá tudo certo, a quantidade de seguidores para você é relevante. Você pode, então, diminuir um pouco de atração, nunca parar, porque você precisa continuar trazendo novas pessoas, mas você pode aumentar a quebra de objeção e o aumento de consciência. Porque aí, aumentando esses 2, você traz uma conversa mais profunda com o seu público. Então, depende da sua intenção para você fazer os tipos de conteúdo. Ajuda porque a gente tende a ir na massa da viralização. E para vender, tem que pensar antes de produzir. Perfeito, Débora. Maravilhoso. Rodrigo, o que tem nesse curso? Rodrigo, tem do 0 ao avançado para você conseguir fazer as suas publicações de maneira correta, intencional, para as pessoas poderem comprar o produto de você. Entra lá no meu direct, manda uma mensagem que a Mari tira todas as suas dúvidas. Show! Pessoal, tem mais alguma dúvida que vocês gostariam de enviar sobre essa questão? Eu vou falar para vocês agora. O que é, então, o mais importante para vender online? O mais importante para vender online é uma audiência qualificada. Sem uma audiência qualificada, você não vai vender ou não vai atingir os objetivos que você tem. Pode ser uma audiência na sua lista de e-mail, pode ser uma audiência no seu Instagram, pode ser uma audiência no seu YouTube, no seu TikTok, no seu Facebook. O lugar não importa.
O lugar é o lugar em que você se sente bem e que a sua audiência está. Porém, o que importa é essa audiência que você construir ser qualificada. Sem uma audiência qualificada, não existe resultado exponencial no digital. Não é número de seguidores, não é um monte de gente te seguindo, mas é uma audiência qualificada. Isso muda completamente o jogo do seu negócio e os resultados dos seus projetos. Vou entrar na minha sessão estratégica com a sua equipe agora, depois assisto o final da live. Valeu. Valeu, Rodrigo. Boa sessão estratégica para você, junto com o pessoal. Meus amigos, deu 1 hora de live. Tem mais alguma pergunta? Qual o caminho para mudar o conteúdo? Uma vez transição para algo diferente, devo arquivar as postagens anteriores e recomeçar? Depende. Se você está fazendo, mas não tinha essa clareza toda, mas não está tão discrepante, não está tão longe. O que eu digo tão longe? Você é professor de inglês e estava falando de política. Se não está tão longe assim, você só não tinha clareza total, eu não mudaria. Eu manteria, tá? Deixaria, Márcio. Do jeito que você já estava, com todas as coisas que você já estava, e começaria a partir de agora a ser mais intencional com esses 3 pilares que a gente falou, tá? Agora, se você tiver muito discrepante, cara, vai lá e dá uma arquivada em algumas coisas, não precisa também ser tudo, mas dá uma arquivada em algumas coisas, mas pensa no daqui para frente, tá? É daqui para frente que a coisa muda. Eu não sei, assim, não existe tanta quantidade de gente que vai ficar voltando nos seus posts e tudo mais, né? A não ser os haters, os caras que vão encher o saco. Então, vai migrando aos poucos, arquiva de vez em quando alguma coisa, mas produz coisa nova. A produção de conteúdos novos, intencionais, é o que vai mudar o jogo do seu negócio, é o que vai atrair, é o que vai reter e tudo mais. Tem como construir essa qualificação por SEO no Google patrocinadores? Vamos lá, boa pergunta. O próprio SEO que você faz dentro do Google já faz com que as pessoas cheguem, vamos dizer um blog, por exemplo, ou alguma coisa assim, já faz com que as pessoas também cheguem mais qualificadas, porque na pesquisa elas vão cair mais qualificadas dentro do seu blog. Então, sim, a produção desse conteúdo intencional vai ajudar, tá? Vai ajudar pra caramba. Agora, com respeito ao patrocinado, depende da sua estratégia. Se você estiver falando... Opa, quase derrubei aqui o negócio. Se você estiver falando de patrocinar um conteúdo, aí é onde tem a explosão da coisa, tá? Todo esse material que você faz organicamente, você pode depois impulsionar. Então, faz de forma correta para intencionalmente impulsionar e ganhar ainda mais poder dentro desse conteúdo, tá? Agora, se o patrocinado que você está falando são só dos links patrocinados do Google por busca, eu não investiria nisso, porque eu acho que aí você gastaria dinheiro à toa, tá? Então, eu separaria. Dá para fazer isso como orgânico no SEO e dá para fazer isso patrocinado, intencional, dentro das publicações que você construiu. Aí são 2 coisas. Aí sim você tem o poder de escala nessas 2 coisas. Tá bom? Fechou. Meus amigos, é uma alegria fazer essas lives, estar aqui com vocês. Eu me divirto muito. Eu me preparo, tenho aqui um monte de roteiro para eu realmente conseguir produzir um material de valor para vocês conseguirem ter resultado. Eu não quero fazer uma live para ficar falando aqui um monte de regra. Eu trago realmente conteúdo do dia a dia, conteúdo intencional, que é o que a gente vive, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso negócio. E hoje eu fiz uma coisa diferente. Eu trouxe para vocês aqui uma oportunidade de comprar o curso Mega Conteúdos com um benefício gigantesco, de R$ 997 por R$ 497, tá? Então é um valor bem acessível, uma parcela bem acessível para isso não te pesar e você conseguir realmente sair
essa coisa nebulosa que é como fazer o conteúdo, como não fazer e tal. Dessa forma você vai realmente conseguir fazer algo que você tem clareza do que você está fazendo. Então, eu espero do fundo do coração que tenha ajudado vocês, que tenha sido um conteúdo de valor e nos vemos na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira nós teremos live novamente e vamos ver, eu não preparei o tema ainda, eu vou preparar. Se você tiver alguma sugestão, me manda a sugestão do que você gostaria de ouvir, que eu vou levar em consideração a sugestão de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima live.